Oi, pessoal, bom dia. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer a participação aí de todo mundo, aproveitar para mandar uma atenção especial para o pessoal do Facebook também. A gente está transmitindo online, então quem quiser participar está convidado aí na nossa sala. Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês sobre funil de vendas, né? Antes de tudo, também queria dar bem-vindos aí ao pessoal de Bahia, Blumenau, Uberlândia, Brasília. Parece bastante gente de todo o Brasil entrando aqui na nossa sala, então sejam bem-vindos. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente começar aqui o nosso webinar. Um ponto importante, tá? Vocês podem colocar suas dúvidas aqui no chat, e ao final dessa apresentação, eu vou responder ao vivo para todo mundo, ok? Legal. Bom, então vamos começar. O que eu vou falar um pouquinho hoje, tá? Sobre o funil de vendas, sobre a importância do funil de vendas, sobre como que a gente consegue estruturar isso, quais são as melhores práticas, o que a gente analisa, tem que analisar dentro de um funil de vendas e qual que é a importância desse processo e dessa ferramenta para a gente conseguir fazer uma gestão de vendas eficiente e ter uma boa previsibilidade de receita para a empresa. Então, assim, o que é o funil de vendas? Primeiro de tudo, assim, trazendo esse contexto, é a principal ferramenta tanto do vendedor quanto do gestor. É um método que a gente consegue acompanhar toda a performance de cada vendedor, e o gestor também consegue entender exatamente quais são todos os pontos que ele deve trabalhar para melhorar a performance do vendedor, ou entender se existe algum gap dentro de todo o trabalho que ele está fazendo, se existe algum ponto de melhoria. E para o vendedor também é uma ferramenta muito importante para que ele consiga saber exatamente o que ele vai precisar fazer para ele conseguir atingir a meta dele no final do mês, ou quais pontos ele deve melhorar dentro da etapa dele, onde que ele deve gastar mais energia. E é um processo que deve ser adaptado para todos os tipos de empresa, todos os tipos de negócio, mas que ele funciona para qualquer processo de vendas, tá? Então, assim, como que a gente começa criando um funil de vendas? Primeiro de tudo, né, como eu acabei de falar, é importante que toda empresa entenda que ele é específico de cada empresa. Então, cada gestor, ou cada empresário, ou cada vendedor tem que entender exatamente qual que é o business da empresa, né, quais são as etapas de venda, se são vendas que tem um ciclo de vendas menor ou maior, e adequar as etapas do funil de vendas a isso. Então, ele muda bastante conforme o modelo de negócio da empresa, principalmente dependendo do serviço ou do produto oferecido. Quais são os erros mais comuns que a gente percebe aqui na gestão de vendas, tá? Então, primeiro de tudo, eu entendo que o primeiro erro é o vendedor não saber como que ele pode melhorar o seu resultado individual. Então, ele não sabe exatamente o que ele vai ter que fazer para atingir a meta dele, não consegue ter visibilidade se com todas as visitas que ele fez ou com todas as ligações que ele fez, se ele vai conseguir atingir o resultado dele, e ele não consegue saber o que fazer de forma tática, né, e não com base em feeling, sobre como que ele deve recuperar esse resultado. Um outro problema, um erro muito comum na gestão de vendas, são gestores a não saber direcionar um plano de ação concreto para os seus vendedores. Então, quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando, mas é muito comum os gestores simplesmente virarem e falarem assim, não, você tem que trazer o resultado, acabou, aí o vendedor vai perguntar, como que eu vou fazer isso? E aí o gestor não tem a mínima ideia, ele só fala, cara, só vende. Né? Então, esse é um ponto que não precisa ser assim, é óbvio que a gente entende que a área comercial sempre trabalha com bastante pressão, mas não necessita somente disso, a gente consegue trabalhar muito bem entendendo exatamente o que fazer para melhorar e como criar um plano de ação para isso. Tá? Um outro problema são os gestores não conseguirem prever a receita que eles vão trazer no final do mês. Então, a gente sabe que assim, todo pequeno e microempresário, ou autônomos, ou consultores independentes, tem muita dificuldade de saber quanto exatamente que ele vai conseguir trazer até o final do mês. Né? E esse é um grande desafio, principalmente para todas as empresas que precisam de caixa. Né? A gente fala que vai conseguir trazer tal resultado,
porque é uma média dos últimos meses, mas não conseguem ter uma previsibilidade real sobre o quanto que aquela empresa, ou aqueles vendedores, ou quanto que o time de vendas como um todo vai trazer no final do mês. Bom, e o último erro, mas também não menos importante, são gestores e vendedores que acreditam que não é necessário metodologia e controle de vendas, ou seja, acreditam que vendas é puro feeling, que é puro tato. Isso é um erro muito comum, e eu vou mostrar, assim, em uma etapa muito simples, né, do processo de vendas, como é importante, sim, a gente ter metodologia e processos bem claros para conseguir ter uma boa previsibilidade de vendas. Bom, então vamos começar falando das etapas do funil. Então, primeiro, a quantidade de etapas e a definição de quais são os passos para uma venda precisam ser analisadas de acordo com a realidade de cada negócio. Como a gente falou, eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Então, a partir da quantidade atual de vendas de contato que vocês têm, o volume de cada negócio, né, a gente calcula a conversão de cada etapa. Né? Com essa conversão de cada etapa, a gente consegue prever quanto que a gente vai trazer no futuro. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de funil de vendas, tá? Reforçando que isso deve ser construído de acordo com o negócio de cada empresa. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo 1, que seriam de vendas presenciais, né, vendas físicas, onde muitas vezes a gente tem vendedor PAP, né, que é vendedor de rua, ou field sales, né, que é um modelo mais sofisticado de vendas externas. E aí a gente geralmente tem um cenário, né, de quantidade de visitas que a gente tem por mês, quantidade de oportunidades. Gente, espera só um minutinho, que parece que tive tá tendo um problema técnico. Só um minutinho. Compartilhar? Perdão, gente, parece que não tinha saído o compartilhamento de tela aqui. Tá, então eu comecei falando, né, aqui só sobre, rapidamente, não, funil de vendas. É importante ressaltar que esse conteúdo depois ele fica compartilhado para todo mundo, tá? Falei um pouquinho dos erros mais comuns da gestão de vendas, né, que está aqui também no nosso slide. A definição das etapas do funil de vendas. E parei aqui no exemplo de funil de vendas, tá? Se tiver mais algum ponto, vocês podem comentar aqui comigo. Bom, vamos lá então. Voltando ao exemplo das vendas físicas, né? Então, aqui esse exemplo 1 traz bastante essa questão de vendas externas. Então, aqui eu coloquei uma proposta muito simples de como seria esse funil, tá? Então, imagina que assim, num cenário de vendas externas, a gente tem, num primeiro passo, visitas, né? Então, visitas geralmente são frias ou geralmente são um pouquinho qualificadas, mas a gente tem esse cenário de primeiro contato, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo, né, dentro desse contexto aqui, é conseguir calcular quantas visitas o vendedor fez em determinado período. Dessas visitas, quantas oportunidades reais ele conseguiu gerar, né? Dessas oportunidades, quantas propostas ele conseguiu emitir, quantos negócios ele acredita que ele vai fechar e quantas ele realmente fecha, né? Aqui tem dois exemplos que seria um caso um pouco mais genérico, né, de prospecção, demonstração, proposta, negociação e fechado ganho. O que eu considero super importante na definição das etapas do funil. A gente não consegue ser muito específico, né, no nome de cada etapa. O primeiro ponto importante é que seja claro para todo mundo, tá? Então, oportunidades, por exemplo, aqui, acho que fica claro que são oportunidades de negócio. Agora, para o vendedor, é muito importante que a gente tenha triggers, né, ou seja, gatilhos muito específicos para ele poder passar a venda dele, né, os contatos dele de cada etapa para outra etapa de forma bem clara. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. O que é uma oportunidade? Né? Então, para algumas empresas, uma oportunidade de negócio simplesmente o prospect ali, né, o cliente ter um interesse, ter uma necessidade de compra em que a gente consiga atender. Então, se isso for considerado uma oportunidade para vocês, ok, coloque isso como gatilho. Então, tudo que você visitou para ser considerado uma oportunidade, o cliente tem que ter uma necessidade que a gente consiga atender. Então, tá bom, são lá de X visitas que ele fez, e Y viraram oportunidades. Né? Propostas enviadas, por exemplo.
o que que precisa para você conseguir passar todos os contatos que tem aqui, oportunidades para emissão de proposta? É formalização da proposta, é um contrato que precisa ser montado, ou é só uma apresentação de produto? Todas essas etapas têm que ficar super claras para que você tenha uma padronização, principalmente quando você trabalha com uma equipe de vendas um pouco maior, tá? E aí para você também não ter uma má interpretação do teu funil. Outro ponto importante é a gente conseguir agora acompanhar o percentual de conversão entre todas as etapas do nosso funil de vendas, tá? Então, deixa eu trazer aqui um exemplo. Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Que tem aqui um outro slide, mas depois eu volto. Então, aqui, o que é o funil de vendas na prática? Tá? Imagina que aqui, coloquei um cenário, né? Um vendedor, ele fez 10 visitas no mês, tá? Dessas 10 visitas, ele conseguiu gerar 8 oportunidades. Ou seja, a taxa de conversão dele ali, de visitas para oportunidades foi de 80%. Dessas 8 oportunidades que ele conseguiu emitir, ele conseguiu mandar 7 propostas. Tá? Então, aí você tem uma outra taxa de conversão, de 80%, por exemplo, ali também. De todas essas propostas enviadas, o vendedor ele tem certeza, cara, que 5 contatos são muito quentes, né? Ou seja, que ele vai conseguir trazer até o final desse mês. Então, você calcula de novo a conversão dessa etapa. E dessas 5 que ele falou que ele tinha bastante certeza que ele ia fechar, ele conseguiu trazer 3 no final, né? Então, a conversão dele de negócio provável para fechar do ganho foi de 40%. Né? O que é importante aqui? O importante é saber, com base no que ele tem hoje no funil dele, todas as visitas que ele fez, ele vai bater a meta dele ou não? Então, voltando um pouco aqui para o conceito, a gente fala, por que montar o funil de vendas? Então, assim, a gente precisa ter o controle muito claro de cada vendedor, dos resultados de cada um, a visão dos resultados do time de vendas, a gente tem que conseguir identificar todos esses gargalos que existem no processo. Então, voltando à comparação desse slide, a gente vê claramente, por exemplo, que esse vendedor aqui teria um problema muito grande no fechamento, né? Então, primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente analisa o funil é justamente olhar para os gargalos, né? Então, a gente tem que olhar, por exemplo, nesse caso aqui, que o maior gargalo dele, ou já a menor conversão dele da etapa do funil dele, é levar de negócio provável para fechar do ganho. Então, onde que poderia estar o erro aqui, por exemplo? Poderia estar nos critérios que o vendedor está utilizando para gerar um negócio provável. Então, às vezes a gente tem aquele cenário do vendedor otimista, né? Acha que tudo vai fechar. E depois a gente vê que não é bem assim. Então, talvez isso tenha que estar um pouco mais claro. O que é um negócio muito quente? Por exemplo, o que pode ser isso? O cliente falou que vai fechar. Ele falou que vai comprar, mas ele está esperando só alguma outra coisa. Ou ele já teve aprovação dos sócios, ou ele já teve aprovação dos diretores da empresa, falta só assinar o contrato. Então, tem que ter alguns aspectos tangíveis também, para ficar claro para o vendedor o que é um negócio provável, né? E aqui eu trabalharia muito claramente, assim, analisando tudo que acontece nessa etapa de venda, que o vendedor está tendo uma performance menor, tá? Da mesma forma, você poderia analisar caso a caso, assim, tenho certeza que nesse cenário existiriam muitas empresas, por exemplo, que tem muitos vendedores que fazem muitas visitas mesmo, mas não conseguem ter foco para gerar oportunidade ou foco para gerar propostas, e aí ele acaba pecando no resultado dele no final do mês, porque ele não consegue gerar um número de oportunidades suficientes ou fazer follow-ups necessário, né? Follow, para quem não está acostumado, seria o retorno, né? Ou seja, o acompanhamento daquela venda. Hoje é bem importante saber que, cara, o follow é uma parte muito importante do processo de vendas. Não adianta a gente abrir muitas oportunidades e depois não dar foco em fechar aquilo. Então, todas essas sensações você pode ter de forma muito clara e quantificado dentro do funil de vendas. Então, assim, acho que isso ficou claro, né? O funil de vendas na prática. Tem um ponto importante, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Aqui. Que a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade. Então, assim, se a gente falando como vendedor e como gestor, tá? Então, o vendedor ele tem que olhar para alguns números que são muito importantes para ele conseguir ter mais previsibilidade no funil de vendas dele. Por exemplo,
qual que é a minha meta? Né, vamos supor que esse vendedor ele tivesse uma meta de R$ 200, tá? Só que o ticket médio dele é de R$ 75. Então, com base nessas informações, né, a gente olhando de volta naquele funil, ele tem uma meta de R$ 200, ele fez 10 visitas no mês e fechou 3. Só que o ticket médio dele é 75. Né? Então, nesse caso aqui, ele conseguiria bater a meta dele, certo? Da mesma forma, você consegue fazer o cálculo contrário. Ou seja, vamos supor que se a meta dele fosse R$ 400 e ele fez 10 visitas, esse vendedor bateria a meta ou não? Né? E nesse caso, ele não bateria a meta. Então, a gente consegue saber, bom, para ele chegar numa meta de R$ 400, ele vai precisar aumentar o número dele de visitas, ou ele pode melhorar a performance dele aqui de negócios prováveis para fechar do ganho, ou ele pode melhorar a conversão dele, né, de propostas enviadas, porque ele poderia, por exemplo, nesse caso, estar enviando 8 e não 7, poderia tornar as visitas dele mais eficientes. Tem vários insights que podem ser gerados aqui, e conseguem ser trabalhados direto com o vendedor para saber o que ele precisa fazer exatamente para conseguir atingir a meta dele. Então, trazendo aqui de forma mais clara, olha lá, como avaliar a conversão. Então, imagina nesse mesmo caso, tá? Ele tem uma meta de venda de R$ 200, ticket médio de 75, ele foi lá e fez 8 visitas. Então, ó, a taxa de conversão dele aqui, ó, 80%, de visitas para oportunidades, de oportunidades para propostas, a taxa dele é de 80%, de propostas para negócio provável, 70%, e de negócios prováveis para fechar do ganho, 40%. Né? Então, nesse caso aqui, olha lá, ele fecharia duas propostas, né, duas oportunidades totais aqui do que ele começou no funil, e ele não bateria a meta dele. Tá? Então, você fazendo o cálculo reverso, imagina que é o seguinte, você vai ter duas opções. O vendedor ou o gestor, né, vai ter a opção de melhorar a taxa de conversão dele, ou ele vai ter que bater, vai ter que dar muito mais pernada. Né? Então, o que a gente costuma sempre trabalhar com o pessoal de vendas são duas táticas, tá? Ou você trabalha com perna, ou você trabalha com cabeça. Nesse caso aqui, se a gente fosse trabalhar com perna, ou seja, assumindo que ele não melhoraria nenhuma dessas etapas da taxa de conversão dele, às vezes ele não vai ter tempo para focar em melhorar alguma etapa do processo, ou não existe um treinamento estruturado para isso, ou a empresa ainda não entendeu como melhorar de uma etapa para outra, não entendeu o erro. O que fica claro é que pelo menos ele vai ter que aumentar a pernada dele. Então, nesse caso aqui, para ele poder bater a meta dele, considerando a mesma taxa de conversão que ele já tem, ele teria que fazer 17 visitas, ele teria que gerar 13 oportunidades, emitir 10 propostas para conseguir levar 7 para negócios prováveis, e daí sim, levar 3 para fechar do ganho. Fica claro isso? Depois eu posso tirar algumas dúvidas com vocês, tá? Bom, quais são os dados para a gente poder criar um plano de ação? Resumindo, tá? Então, caso a meta de venda seja maior do que a capacidade, considerando a conversão atual, é preciso agir. Então, isso aqui é um pouco do que eu falei de formalizado, tá? Então, a gente vai ter a opção de aumentar a capacidade do time de vendas, ou seja, fazer mais visitas, mais contatos, e aqui é pura produtividade. Existe uma outra opção também, considerando que o ticket médio daquele vendedor era de R$ 75, aí a gente pode trabalhar com mix de produtos e talvez tentar falar para ele, olha, você está focando em vender um produto que é muito barato, de R$ 75. Então, começa a focar em vender o de 100, que aí você vai precisar trazer menos vendas, né, em quantidade, porque aí seu ticket médio vai aumentar e você precisa trabalhar menos. Tá? Ou você melhora a conversão entre as etapas e trabalha os gargalos. Minha dica aqui, e é o que eu considero uma das principais análises que a gente tem que sempre fazer, é a teoria dos gargalos, tá? Sempre olhar, ressaltando esse ponto de novo, sempre olhar o maior gargalo na conversão de cada vendedor para entender onde que ele pode melhorar mais. Às vezes você vai ter um vendedor que ele é equiparado em todas as etapas, né? Ou seja, vamos supor que a média dele seja 80% de conversão em cada uma das etapas. E aí, realmente, você tem que decidir, puxa, mas vale a pena eu direcionar um esforço, né, para cima desse vendedor, sei lá, para ele melhorar de 80% para 85%, ou vale a pena eu trabalhar o ticket médio dele, ou vale a pena
fazer com que ele aumente a produtividade, entendeu? Então, você tem que analisar caso a caso, mas sempre olhar para o maior gargalo do funil. Então, de novo, nesse caso aqui, esse vendedor tem um grave problema em levar propostas para negócios prováveis. Ou seja, ou ele não está fazendo o follow necessário, ou ele não está esquentando essa proposta suficiente, né, não está trazendo conteúdo relevante para esse cliente, não está com alguma dificuldade no pitch dele para levar para fechamento. E aí é onde a gente pega caso a caso aqui, né, das contas que estão no funil nessa etapa e tenta entender o porquê que ele não está conseguindo levar para negócio provável. Acho que é importante falar um ponto, que essa etapa de negócio provável, eu gosto bastante de trabalhar com ela, tá? Eu trabalho com ela aqui no Conta Azul e sempre trabalhei com ela em outras empresas também. Por quê? Porque aqui é onde a gente coloca os contatos mais quentes, né? Então você vai ter toda uma questão assim, de gatilhos, né, que você já vai trazer para o vendedor como obrigação, gatilhos mínimos, mas também tem aquela questão do próprio feeling do vendedor nessa etapa, que é falar, cara, ele me falou que vai fechar, gostei da reunião que a gente teve, a última reunião próxima do fechamento, ele me pediu só um prazo para conseguir uma liberação de budget, de verba, coisa assim, então vou colocar ele em negócio provável. E aqui onde eu trabalho com meus vendedores, são os compromisso individual de cada um, né? Então, assim, cara, quanto que você vai trazer no final do mês? Basicamente, o que ele coloca nessa etapa aqui é o que ele vai se comprometer a trazer. Então, você sabe de tudo que ele tem aqui, né? Então, se ele falou que ele tem cinco contas aqui, ele vai ter que trazer pelo menos duas, né, no final do mês. E aí você vai entender se ele bate a meta ou não, obviamente. Você fala assim, cara, olha, isso aqui que você tem me prometido, essas 5 vendas que você falou que você vai fazer, eu acho que você precisa, eu acho não, tenho certeza que você vai precisar aumentar no teu funil pelo menos para 7. Quero 7 contas aqui em negócio provável, porque você sabe que ele vai converter 40%. Pode ser que ele melhore essa performance aqui, igual foi a teoria dos gargalos. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar essa etapa específica do teu funil, você consegue ter uma previsibilidade maior. Então, lembra que eu comecei falando de previsibilidade? Esse é um ponto super importante. Porque aqui você sabe que com todo o esforço que você teve do teu time de vendas, né, ao longo do mês ou do trimestre, né, aí depende de como cada empresa, depende do ciclo médio de cada empresa, você consegue ter mais previsibilidade de quanto você vai trazer em receita, né, e eu sei que para pequenas empresas que dependem de caixa, é importante você ter isso muito claro para você poder depois fazer toda a tua gestão de caixa, conseguir fazer todos os pagamentos, fazer todo o controle do teu fluxo. Bom, como é que a gente consegue implementar um funil de vendas, tá? Quem não tem condições, às vezes, de adquirir um bom software, né, que talvez seja um pouco mais automático isso, a gente recomenda que faça o controle por Excel mesmo, tá? Por Excel dá para fazer. E acho que esse é um ponto bem legal. Tem 2 pontos, tá, que eu vou destacar aqui para o final da nossa apresentação, que vão ser bem legais para quem ficar aqui até o final, tá? Então, a primeira ferramenta que a gente indica para quem está começando é o Excel. Se a empresa já tiver um pouco mais de condições de investir em uma ferramenta, eu aconselho para grandes operações, ou seja, operações que tenham mais de... Grandes operações não, mas operações que tenham mais de 10 vendedores, eu já aconselho a gente começar a trabalhar com Salesforce. Tá? É uma solução mais robusta, que vai te trazer bastante dados, bastante insights sobre todo o seu funil de vendas, porém tem um investimento um pouco mais alto, até porque acho que a solução deles é em dólar, tudo. Mais uma solução para quem tem até 10 vendedores, que atende muito bem essa faixa para pequenas e microempresas, é o Pipedrive, né? Então, acho que esses são as ferramentas que eu indicaria para vocês utilizarem. Bom, e onde buscar mais informações sobre isso, tá? A gente tem aqui uma planilha de funil de vendas que a gente preparou só para quem participou desse curso aqui online. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. Olha só, a gente criou um modelinho bem simples para que todo mundo consiga ajudar os primeiros passos no teu funil de vendas. Então vamos lá, simulação, né? Ó, meta de vendas do vendedor, aqui vocês vão poder editar, o ticket médio de cada vendedor e a quantidade de visitas, ou aqui vocês podem adaptar, tá? Ou ligações,
ou visitas, o que for conveniente para o negócio de vocês. E a gente colocou aqui também uma sugestão já de funil, mas que cada um também pode adaptar de acordo com o negócio. Então, qual que é a ideia? Aqui você coloca a quantidade de visitas que essa pessoa vai fazer, que o teu vendedor vai fazer. Então, vamos supor que ele vai fazer 20 visitas, certo? Olha lá, ele já atualiza aqui automaticamente. A gente consegue saber quantas visitas esse vendedor vai fazer. Você consegue aqui mudar a taxa de conversão dele. Então, vamos supor, hoje eu sei, pelo que eu calculei aqui, que a taxa de conversão dele de visitas para oportunidades é de 90%. Mas, puxa vida, olha só, aumentei aqui, intensifiquei o trabalho dele para 25%, ele não está conseguindo dar muito foco em transformar essas oportunidades, a taxa dele caiu para 70%. Então, ele já vai atualizar aqui automático e você vai saber quanto que ele vai trazer no final do mês. Porém, se ele abaixar muito o ticket médio dele, ele baixou para R$10 o ticket médio dele. Olha lá, não adianta aumentar a quantidade de visitas, porque ele não vai bater a meta. Tá? Então, isso vai permitir para quem participou desse curso começar a dar os primeiros passos aí de como treinar o funil de vendas, como já ter uma visão mais tática, tanto para o vendedor quanto para o gestor, da performance de cada um. Né? Então, com base nisso, a gente já consegue dar aquelas primeiras orientações que a gente conversou. Né? Teoria dos gargalos, analisar se ele precisa de mais produtividade, ou se ele precisa melhorar a conversão dele em alguma dessas etapas, ou se ele precisa aumentar o ticket médio dele, e você consegue estimar isso aqui também com base na meta de cada um. Tá? Então, assim, a lógica é bem simples do funil de vendas. E agora eu queria aprender também, eu queria mostrar, abrir um pouco aqui para vocês, para dúvidas, né? Eu sei que muito provavelmente isso fique mais claro a gente trabalhando na prática, então eu queria abrir aqui um pouco para dúvidas para vocês. Deixa eu ver como é que tá. Tá, tem uma pergunta aqui da Carolina. 40%? Não entendi. Não seria 60%? Vamos ver onde eu estava olhando aqui. No funil de vendas na prática, explicar como funciona a conversão. Ah, tá, perdão. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, eu acho que foi bem aqui, né, essa pergunta, nesse funil de vendas na prática, certo? Então, Carolina, o que acontece? Essa conversão aqui de 40% é relacionada à quantidade de negócios prováveis quantidade total de negócios prováveis que ele tinha para a quantidade de fechado ganho que ele teve no final do mês. Então, como é que a gente chega nesses dados, tá? Primeiro de tudo, é importante que, assim, se você não tem um funil de vendas, você começa a estruturar isso do zero. Então, no começo, você não vai saber qual que é a performance de cada vendedor, né? Eu aconselho, aí você tem que avaliar, assim, qual que é o ciclo médio do meu vendedor? Se o seu vendedor tiver um ciclo médio de vendas de 7 dias, tá? Então, você, a partir de 7 dias, começa a ter uma base melhor para entender qual que é a conversão dele de cada etapa. E aí você identificou que essa conversão dele aqui, quando ele chega em negócio provável, ele só fecha efetivamente, ou seja, dinheiro no caixa, ou contrato assinado. Imagina que ele só tem a taxa de conversão daqui para cá é 40%. Então, nesse caso, seriam 5, tá? Aqui é 40% de 11, tá? Então, essa etapa aqui, por exemplo, é referente à conversão de visitas para oportunidades, essa etapa aqui é referente a oportunidades para proposta, essa conversão aqui é referente a proposta para negócios prováveis, e essa conversão aqui é referente a negócios prováveis para fechado ganho. Ficou claro? Se não ficou claro, você pode me perguntar, tá? Luiz Gomes perguntou aqui. Minha pergunta é: obviamente a taxa de conversão estará também relacionada à qualidade das empresas prospectadas, então. Prospectadas. Então, não seria correto introduzir no funil uma aba citada sobre os mailings a serem trabalhados? Bom, aí depende. Eu concordo que, assim, a qualidade é muito importante para a prospecção, né? Se você tiver, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui de visitas, tá? Que eu falei. Então, imagina que a gente tem 2 tipos de visitas. Uma visita PAP,
né, que eu sei que é muito comum, por exemplo, em empresas como Claro, Oi, é que eles têm vendedores na rua que simplesmente vão batendo na porta de todas as empresinhas que tem em uma associação ou em um bairro, oferecendo algum plano corporativo, tá? Ou seja, todas essas visitas esse tipo de vendedor vai fazer são completamente frios, né? Não tem nenhuma qualificação. Então, muito provavelmente, a taxa de conversão dele, né, de visitas para oportunidades, vai ser muito mais baixa, porque ele vai começar visitando várias empresas sem nenhuma segmentação, sem nenhuma qualificação, é um tiro de metralhadora, né? Então, nesse caso, seria normal que a conversão dele fosse menor. A mesma coisa que se aplica a telefone, né? Por exemplo, se você faz vendas por telefone e você liga para uma base de que você tenha, só que, uma base X, você não tem nenhuma informação sobre ela, você só sabe que existe ali um CNPJ e um nome. Então, assim, muito provavelmente a quantidade de ligações para geração de oportunidade vai ser muito baixo também, né? Porque a gente está trabalhando com um baixo nível de qualificação. Então, assim, a questão do mailing depende de como que você entende o seu processo de vendas, né? O mailing, geralmente a parte de envios de e-mails, eu entendo que ficam muito mais atreladas ao time de marketing, né? E aí seria uma etapa talvez acima até aqui de visitas ou ligações, que o marketing vai mandar um e-mail para uma base de e-mails X, que vai converter em Y contatos, que aí os teus vendedores vão fazer, que vão converter em, sei lá, X visitas ou X ligações, que aí vão continuar convertendo para as etapas do funil, né? Então, agora, se mandar e-mail para fazer prospecção é uma etapa de prospecção do teu vendedor, né? Ou seja, se é um meio que você utiliza para conseguir novos contatos, então talvez você não tenha que colocar aqui visita, mas quantidade de, talvez, prospecção, né? E aí você coloca aqui o universo total que você tenha de e-mails, por exemplo, 1.000 e-mails que você está trabalhando, quantidade de contatos efetivos que o vendedor conseguiu fazer, depois de contatos efetivos, quantidade de oportunidades que ele conseguiu gerar, ou visitas, né? Então, por isso que eu sempre digo que o funil de vendas depende de como que funciona o modelo de negócio de vocês. Olha só, eu queria mandar um alô especial aqui para Jean Furtado. Ele veio até o Conta Azul, né, provavelmente ele aqui de Joinville, que é de onde a gente está falando, imaginando que essa nossa conversa seria presencial, mas ele está assistindo aqui na nossa própria sede, o webinar aqui na sala 17. Queria mandar um alô para ele, Jean. Desculpa de verdade se essa mensagem não ficou clara para você, tá? De que o evento era online. Mas com certeza saindo daqui a gente pode tomar um café, tá? Seja muito bem-vindo aí à nossa empresa. Mais considerações, pessoal? Mais perguntas? Podem perguntar, tá? Perdão, já tem um monte de pergunta. Eric perguntou, não entendi bem o fluxo entre oportunidade e propostas enviadas. Então, assim, reforçando, tá? Essas etapas, elas não significa que vocês têm que ter exatamente essas etapas do funil, tá? Isso você vai ter que adaptar ao teu negócio. Nesse caso, como é que eu diferencio aqui? Então, visitas, quantidade de visitas totais, certo? Aí, oportunidade, estou considerando o seguinte cenário. Olha, uma oportunidade para o vendedor a empresa falar que, cara, ela tem um problema, né, e a gente consegue ajudar ela. Então, isso aqui tudo é uma oportunidade. Agora, olha só, consegui falar com todas essas empresas hoje. Agora eu vou ter que chegar em casa e montar uma solução para esse cliente e apresentar de novo em uma outra reunião uma proposta para o problema dela. Então, nesse caso aqui, seria etapa de proposta. Então, de todas essas 18 oportunidades que foram criadas, vamos supor que existe aí uma segunda etapa, que é a visita técnica, né, que é a visita de apresentação da proposta. De todo mundo que ele falou, quantas que ele conseguiu botar uma proposta formal para o cliente. Então, assim, olha, tá aqui, ó, essa é a apresentação da solução que eu tenho para você, e está aqui a proposta para resolver todos os teus problemas. Então, esse seria o caso. Mas se você achar que ainda não ficou claro, Eric, pode voltar a perguntar que eu esclareço. Ou se você preferir dar exemplo da tua empresa, que eu posso tentar simular um cenário aqui para você. Fábio. Pergunta do Fábio. É possível determinar qual seria uma taxa de conversão boa ou varia muito para cada caso?
Eu acredito que varia muito para cada caso, tá, Fábio? Mas uma coisa que é sempre importante, isso eu trabalho como quase regra de ouro, tá? Eu entendo que para você começar a entender o que é bom ou ruim na tua equipe de vendas, é sempre bom você trabalhar com uma equipe de pelo menos 2 ou 3 vendedores, tá? Por quê? Para você ter parâmetro de comparação, né? Então, às vezes você acha que você tem um excelente resultado, só que daí você tem um outro vendedor que tem um resultado muito melhor. E aí você consegue comparar nessas etapas do funil o que cada um está fazendo de diferente, o que cada um está fazendo de melhor ou de pontos a melhorar. Então, eu acredito sempre, tá? Para você começar a ter uma base mais relevante de comparação dessas taxas, é você ter pelo menos 2 ou 3 vendedores para começar uma operação de vendas, tá? Agora, no caso de autônomos, por exemplo, como empresários, eu acho que é mais o ponto de avaliar a performance individual. Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela, mas é só para mostrar que eu estou aqui, tá? Então vamos lá, eu vou continuar aqui as outras perguntas. A pergunta da Carolina. A planilha é interessante, porém não possui campos para lançamento e controles de cada processo. Isso é o que mais me questiono. Como lançar na planilha? Quais campos? Qual a organização de informações? É um bom ponto, tá, Carolina? Eu acho que, assim, o objetivo dessa planilha é simplesmente a gente conseguir entender onde estão os gargalos da tua operação, tá? Mas realmente não existe aqui um controle efetivo, né, sobre detalhado de cada etapa do funil, né? Para isso, a gente entende que faça muito mais sentido a gente trabalhar com CRM, né, dentro de algum daqueles ali que eu até sugeri. Aqui eu entendo que o objetivo dessa planilha é justamente a gente entender, assim, de forma gerencial, de forma tática para o vendedor, com base em toda a produtividade que ele teve ao longo do mês, o que ele está fazendo certo ou errado, né, em cada uma dessas etapas, e quanto que vocês vão conseguir trazer no final do mês. Tá? Eu enxergo muito mais com uma visão gerencial macro do processo de vendas, do que a nível de detalhes, como você colocou aqui. Tá? O ideal realmente é ter tudo isso automatizado e você conseguir ter estimado ao longo do mês toda a quantidade de negócios prováveis que você tem, baseado na taxa de conversão histórica que você já tem dessa etapa, para ter uma previsibilidade melhor do quanto que você vai conseguir trazer até o final do mês. Bom, pergunta da Fabiana. Com relação às metas, quais as melhores ferramentas para estabelecer metas tangíveis e, ao mesmo tempo, desafiadoras? Bom, sobre ferramentas, eu acho que são questões diferentes, tá? Sobre metas tangíveis e desafiadoras, né? Esse é um ponto bem importante. Acho que a meta, somos nós gestores que temos que trabalhar com isso, né? Então, como que eu trabalho a meta, por exemplo, do time de vendas do Conta Azul? Eu tento trabalhar muito, assim, primeiro de tudo, sobre quanto que a gente tem que trazer no final do mês, né? Com base em todo o planejamento que a gente trabalhou aqui ao longo do ano, sobre quanto que a gente tem que trazer mês a mês, eu tenho que estimar para cada vendedor quanto que é o goal 100% dele. Né? Então, esse é primeiro de tudo a meta da empresa, é o quanto que vocês têm que crescer e se vocês têm condições para isso. E aí, como é que eu estabeleço, por exemplo, o número de vendedores que eu tenho que ter para conseguir saber se eu vou chegar nessa meta ou não? Eu calculo exatamente essa performance, tá? Então, por exemplo, eu vou olhar para um vendedor meu e falar assim, bom, e analisar o seguinte, bom, o vendedor meu consegue hoje falar com 60 empresas por dia, dessas 60 empresas que ele consegue falar hoje, ele leva até o final do mês 30 para negócio provável, e desses 30 que ele tem negócio provável, ele fecha 70%. Então, com base nessa informação, eu consigo estimar o número de vendedores que eu vou precisar ter, tá? Daí, com base no número de vendedores que eu vou precisar ter, eu dou a meta da empresa para cada um deles, estabelecendo a conversão média de todos os vendedores, né? E aí, depois, você começa a fazer análise individual de cada um. E eu acredito também que quando a gente começa a atingir 100% do resultado, né, o primeiro é sempre atingir 100%, aí sim a gente tem condições de colocar perspectivas melhores. Então, olha, conseguiu melhorar essas taxas de conversão do funil do time de vendas inteiro. Agora dá para a gente trabalhar com metas mais desafiadoras. Então, você vai olhar lá para o teu gerente comercial e vai falar assim, olha,
Hoje o cenário aqui, ó, de conversão do funil do time de vendas é esse daqui, ó. A cada 25 visitas que ele faz, que é o que a gente dá condição, 5 ele fecha. A gente já melhorou. Do mês passado para cá, a gente melhorou de 25, agora ele fecha 7. Então, nesse próximo mês, como esse gargalo ainda é grande, porque tem vendedores que fecham, que de negócio provável para fechar do ganho fazem 80%, mas a média do time é 60%, eu quero que o próximo mês a meta seja 70% de conversão de negócio provável para fechar do ganho. Então, a cada 25, você vai falar você vai ter que fechar, por exemplo, 8 vendas, tá? Então, eu partiria dessa linha. Pergunta da Carolina. Essas metas são focadas em faturamento total das vendas ou lucro líquido total de vendas? Eu costumo trabalhar com o faturamento total das vendas, né? Porque eu acho que se a gente começa a misturar lucro ou margem de contribuição ou qualquer outra questão em cima da meta do vendedor, acaba ficando muito complexo. O vendedor ele tem que saber quanto que ele tem que trazer do final do mês, né? Acho que é primeiro de tudo saber a meta dele, quais são os produtos que ele tem para vender, né? O ticket médio dele, as informações de performance individual, e com base nisso, nas etapas de conversão dele, quanto que ele vai ter que visitar ou ligar para fechar, para bater a meta no final do mês, tá? Agora, lucro, margem, eu acho que é uma outra conta que você vai fazer, né, na tua gestão financeira, para entender se o seu time de vendas está se pagando, se o que ele está trazendo é o suficiente, ou se a gente está trazendo rápido o suficiente para conseguir gerar receita para a empresa. Aí eu entendo que seja uma outra questão, tá? Pergunta do Luiz Gomes. Qual o tempo de maturação de uma etapa para outra? Isso depende, tá, Luiz? Por exemplo, se você trabalha com uma solução robusta e caro, geralmente está muito associado ao ticket médio, tá? Então, tem empresas que têm um ticket médio de R$ 1 milhão por venda, e o ciclo médio de vendas é de 1 ano, tá? Então, essas etapas, elas podem levar 3 meses, cada uma delas, né? Porque às vezes você tem que falar com uma pessoa que é de muito difícil acesso, até você conseguir uma visita com essa pessoa, até você conseguir levar, identificar alguma coisa que você possa ajudar para essa empresa, leva mais 1 mês. Então, depende, tá? Como também, se você tem um ticket médio de R$ 10, não faz sentido você ter um ticket médio, um tempo de 1 ano, né? Talvez aí você tenha que forçar, falar assim, cara, as vendas têm que sair em um dia, 2 dias no máximo, né? Então, aí, com certeza, a velocidade entre essas etapas tem que passar muito mais rápido. E aí você, como gestor, vai impor essa velocidade no dia a dia. Carolina, qual a melhor maneira de controlar a evolução de cada venda no funil? Classificando por mês? Estou compreendendo a teoria, mas ainda não consegui pensar na melhor forma de controlar a evolução de todos os processos mensais em uma planilha. Alguma sugestão? Carolina, eu acho, cara, perfeita a sua colocação. E eu entendo que a melhor forma da gente controlar o funil de vendas é de acordo com o teu ciclo médio de vendas, tá? Então, vamos supor assim, se o seu ciclo de médio de vendas seja de 30 dias, tá? Eu atualizaria o funil de vendas sempre a cada 30 dias. Então, o que significa? Como está o funil de vendas desse vendedor nos primeiros 30 dias, tá? Aí, no final do mês, você vai e fecha, tira uma foto desse funil e deixa ele registrado. Bom, olha só, em julho, em junho ele visitou 25 empresas e fechou 8, tá? Agora vamos ver o cenário agosto. Vamos comparar um com o outro, para entender o quanto que ele evoluiu em cada etapa. Agosto começa tudo de novo, olha lá, ele visitou 30 empresas, ou seja, ele aumentou a produtividade dele e fechou 15. Cara, legal, olha só, a taxa de conversão dele aumentou nessas etapas. Então, aí você consegue ter uma gestão mais clara da evolução da tua equipe de vendas. Eu acho que é um ponto extremamente relevante. Tá? Então, resumindo, comparar períodos que sejam relevantes. Então, se no teu caso é uma venda mais rápida, 7 dias, por exemplo, eu faria fechamento do funil a cada 7 dias e compararia a conversão de semana a semana para ver como é que está sendo a evolução do vendedor. Tá? Só um minutinho que eu estou vendo aqui a próxima pergunta, tá? Bom, acho que um ponto, tem bastante gente pedindo aqui a planilha, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai mandar por e-mail para todo mundo.
Inclusive aqui, ó, o Ederson me falou, o Ederson trabalha no nosso time aqui, ele vai colar já o link direto aqui no chat para vocês poderem ter uma versão dela, tá? Então fiquem tranquilos. Pergunta do André. Estamos iniciando uma rede de mídia digital indoor. Temos televisores instalados em estabelecimentos comerciais. Nosso faturamento é principalmente em cima da venda desse espaço para anúncios. São comerciais de 15 e 30 segundos. Atualmente somos em 3 sócios, mas nenhum com experiência de vendas. Conseguimos 3 vendedores externos, dos quais 2 não estão mais atuando, e um deles não tem um desempenho bom. Como estruturar um bom time de vendas nessa ocasião? Será que momentaneamente não temos um bom profissional nessa área? Deixa eu tentar entender um pouco melhor. Em cima de venda de espaço para anúncios, são comerciais. Tá, eu, assim, entendendo um pouco, assim, né, tenho um pouco de informação sobre o teu negócio, mas propagandas, talvez de 15, 30 segundos, a gente sabe que, assim, na prática, depende do modelo de cada empresa, tá? Mas, por exemplo, quase todas as empresas, vendas vêm depois de marketing, né? Ou seja, marketing gera as oportunidades para a gente, ou seja, os leads, né, que a gente vai começar a trabalhar para transformar em oportunidade, e vendas começa a atuar a partir daí. E geralmente, tá, se marketing tem um problema um problema seria o seguinte, trazer contatos desqualificados, tá? Ou seja, por exemplo, numa veiculação de grande abrangência, como TV, é muito provável que você tenha tudo quanto é tipo de contato. Você vai ter, talvez, contatos, alguns pouquíssimos contatos quentes, realmente interessado em comprar aquele tipo de solução que você está oferecendo, mas a grande maioria vai ser completamente desqualificado, né? Então, assim, eu acho que a primeira reflexão que eu faria aqui, André, é entender se o meio de comunicação que vocês estão utilizando para atrair mais leads é realmente qualificado, tá? E aí existe também um funil, análise de funil de marketing. Então, é sempre importante você definir um critério de qualificação, né? Então, para você até entender se o investimento que você está fazendo nas mídias que você está fazendo estão fazendo sentido ou não. E depois eu também aplicaria o mesmo modelo, né, como você falou que você tem vendas externas, desse funil de vendas, para entender assim, imagina que o teu universo aqui sejam leads, né, leads que vieram da propaganda. Quantos leads ele recebeu? Desses leads, quantas visitas ele conseguiu agendar? Talvez aqui, nessa primeira etapa, você já vai ter uma ideia clara de se os meios de comunicação que você está propagando para gerar mais leads estão sendo efetivos ou não, né? De repente, você vai perceber que, cara, sei lá, de 1000 leads que você conseguiu gerar por esse canal, somente 5 ou somente 2 visitas foram que você conseguiu agendar. Então, aí quais seriam as hipóteses que você tem que lembrar? Você tem que pensar assim, bom, será que é um problema do vendedor? Se for um problema do vendedor, o que pode estar causando isso? Né? É sempre importante fazer essa pergunta. Então, ele não está conseguindo agendar visita. Ele está ligando para todo mundo? Né? Ele está ligando para todos os contatos que a gente tem? Se ele está ligando, qual pode ser o segundo problema? Será que os telefones estão vindo certo? Será que os e-mails estão certo? Então, sempre ir no básico primeiro, para depois entender se o problema está em vendas. Chegou em vendas e falou assim, não, realmente, cara, é um problema de produtividade. Porque, olha só, tem um vendedor que consegue fazer 10 visitas com isso que a gente traz, mas tem outro que faz uma. Ou tem um outro que não consegue avançar em nenhuma dessas etapas. Então, de novo, assim, eu acho que tem que ponderar. E aí, a última pergunta que você fez, assim, como conseguir bons profissionais nessa área, né? Eu acho que aí depende também, tá? Vendas, eu entendo que tem muito a ver com análise, assim, de processo. Então, eu entendo que, cara, todo bom vendedor, um vendedor profissional, ele tem que saber fazer análise do próprio funil, para saber onde que ele está errando e onde que ele vai ter que investir mais energia no final do mês para bater a meta dele. Que o bom vendedor quer tirar comissão, quer ganhar dinheiro, mas, assim, é importante também que a gente dê todas as condições, né, para os vendedores entenderem como funciona todo o processo, como organizar tudo isso, e como atingir o resultado, tá? De repente, ele não tinha um perfil, ou precisa de um conhecimento técnico específico, tem que avaliar todas essas questões. Pergunta do Ricardo. Como fazer o controle de follow-up dos contatos, já com base em cada uma das etapas do funil? Então,
deixa eu ver se eu entendi, como fazer o controle do follow-up dos contatos. Se você tem um processo manual, eu diria que depende bastante do volume, tá? Mas vamos por assim, como que a gente pode fazer a gestão de uma equipe de vendas externas, tá? Vamos supor, você vira lá para os seus vendedores e fala assim, olha, amigo, estamos no meio do mês, né? Você tem 18 oportunidades no teu funil, né? Você só tem 3 em negócio provável, e, cara, não dá tempo. Se até outra metade do mês você focar em abrir mais oportunidades, ou seja, fazer mais visitas, você não vai conseguir bater tua meta, porque você já tem 18 oportunidades no teu funil. Então, vamos focar em fazer o follow, vamos pegar tudo isso que você já gerou aqui e tentar trabalhar nos próximos gargalos da tua conversão para focar em fechamento. Vamos fazer isso juntos, vamos pegar e olhar caso a caso o que a gente pode oferecer ou o que a gente pode trabalhar para fechar esses contatos. Então, assim, resumindo, o follow tem que ser feito individualmente, depende do funil de cada um. O follow eu entendo que é uma das etapas mais importantes do funil, quer dizer, do processo de vendas, que não adianta você ter um número gigantesco aí de quantidade de visitas ou ligações e não ter uma sequência, né, de continuidade para isso. Então, você tem que saber também olhar o teu funil e falar assim, cara, olha, você já plantou um monte de coisa aqui, você já abriu um monte de visitas aqui, abriu um monte de oportunidade. Agora, vamos focar em fechar, senão não vai dar tempo, porque hoje a gente leva em média 7 dias para fechar uma venda, por exemplo. Então, vamos focar de agora até o final do mês em fechar tudo isso que você tem no teu funil. Para de fazer visita e vamos focar em follow. Tá? Eu acho que essa aqui que é a visão tática que a gente tem que ter por aqui. Luiz Gomes, qual a diferença na sua ótica entre as etapas de oportunidade, propostas e negócios prováveis? Você considera negócios prováveis como forecast, é isso? Vamos começar respondendo a pergunta. Qual a diferença entre as etapas de oportunidade, propostas e negócios prováveis? Então, como eu falei aqui, acho que cada empresa tem que adaptar um modelo que lhe for mais conveniente, tá? Mas nesse caso, a minha sugestão foi oportunidade. Sempre que você tem uma etapa, você tem que definir muito claro para os seus vendedores quais são os gatilhos para cada etapa, para poder passar de uma etapa para outra. Então, por exemplo, a gente trabalha com oportunidade aqui no Conta Azul, já trabalhei com isso em outras empresas. Oportunidade o cliente tem uma necessidade que a gente atende? Sim. Ele tem uma empresa, por exemplo? Sim. Então, ele pode ser considerado uma oportunidade, tá? Isso para mim já seria o suficiente, mas para o negócio de cada um tem que ser avaliado se faz sentido ou não. Proposta, por exemplo, vamos supor que você venda software, tá? Ou alguma solução de mídia, ou seja. Olha lá, eu tenho 18 empresas que eu já falei, e eles precisam do que da solução que eu posso trabalhar com eles, e agora eu vou elaborar aqui uma solução para esse cliente. Então, elaborei, marquei uma reunião com esses clientes que eu já considerei uma oportunidade para apresentar a proposta comercial para eles. Então, eu vou lá e faço uma apresentação da solução, falo, olha, então, isso daqui corresponde à tua expectativa? Era isso mesmo que você estava buscando? No caso de empresa que eu já trabalhei, aqui estava muito associado à confirmação das necessidades do problema, atender uma solução ideal do cliente? Sim. Então, beleza, pode entrar em proposta. E aí, a apresentação da proposta formal, tá? Mas aí, de novo, depende de cada negócio. E se eu considero negócios prováveis como forecast? Sim, aqui eu trabalho de forma bem consistente em negócios prováveis como base de forecast, tá? Então, tudo que você cria no volume do mês, considerando o teu ciclo médio de vendas, o teu ticket médio, que tiver em negócio provável, eu trabalho considerando uma previsibilidade de forecast, tá? Então, eu sei, eu consigo entender, com tudo que eu tenho em negócio provável, quanto que a gente vai conseguir trazer até o final do mês. Tem gente que chama negócio provável de probable deals, ou sei lá, tem gente que nem trabalha, às vezes, com esses nomes, mas trabalha com um percentual de chance de fechamento, tá? Eu acho que isso, na prática, isso é um modelo mais simplificado. Carolina pergunta, onde você lançaria o acompanhamento individual de cada processo de venda? Pois a planilha é apenas um resumão de um controle mais minucioso, correto? Correto, Carolina. Aqui, por exemplo, eu trabalho com o Salesforce, né? Então, o acompanhamento individual de cada processo de vendas eu registro no CRM. Talvez pensando numa planilha de Excel,
você tem que trabalhar com o conceito mais de pipeline, né? Ou seja, pegar todos os contatos que você tem, colocar ali no Excel, né, todos os contatos, qual etapa do funil que eles estão, em cima de cada um, quais são todas as observações, quais são os próximos passos, qual que é a data de follow-up. Então, esse é um outro assunto, inclusive, né, que é fazer a gestão dos contatos em si, que aí você tem uma forma de organizar o teu pipeline, né? Pode ser feito tanto por Excel quanto de forma automática. Eu recomendo fortemente, quando você tem um volume maior, fazer isso de forma automática, tá bom? Mas a planilha, eu também não enxergo aqui como só um resumão, tá? Eu acho que isso daqui é um ponto muito importante para a gente já conseguir ter uma análise geral da performance do time e saber o que fazer até o final do mês para bater a meta ou não, e se você vai bater a tua meta ou não, tá? Eu acho que isso aqui vem antes de entrar em detalhes mais minuciosos. João Marcos pergunta, ao centro do funil, cabe a responsabilidade da qualificação do lead, aproximando ele do buyer, persona da sua empresa? Deixa eu ver se eu entendi. Ao centro do funil, cabe a responsabilidade de qualificação do lead, aproximando ele do buyer, persona da sua empresa? Eu não sei se eu entendi muito bem, tá, João Marcos, mas assim, por exemplo, dependendo da operação, a gente trabalha com pré-venda, né? Ou a gente pode chamar de qualificação. Então, por exemplo, no meu processo de vendas, eu trabalho com pré-venda, com qualificação, né, que eu chamo. E aí o lead, a qualificação do lead faz, sim, parte do meu processo de funil de vendas. Então, hoje, eu trabalho com 2 funis de vendas aqui no Contajuno. Eu trabalho com funil de vendas de pré-qualificação, né? Daí tem as etapas que a gente definiu que seriam de qualificação para entender se o contato está apto a comprar ou não, se ele tem interesse ou não. E aí eu tenho também um outro funil que aí são dos vendedores, né, que vão trabalhar justamente nas etapas mais focadas em apresentação de solução, em explorar necessidades, em levar para fechamento. Então eu trabalho com 2 funis separados. Tá? Na prática seria um gigante, né, mas se você trabalha com operações separadas, eu recomendo fazer funis separados para ficar mais simples a análise, tá? Eric, trabalho com cursos de desenvolvimento web, curso online. Como seria o fluxo entre oportunidades e propostas? Então, trabalho com cursos de desenvolvimento web, cursos online. Então, assim, eu não sei qual que é o teu público, tá, Eric? Mas imagina que o teu público possa ser B2B, né? Que você venda isso em escala para empresas que queiram desenvolver cursos online, né? Então, por exemplo, entre oportunidades e propostas. Imagina que você tem ali, você vai primeiro definir qual que é o teu range, né? Você vai falar, olha, todas as empresas que estão aptas hoje que eu possa vender esse produto. Eu tenho, sei lá, essa lista aqui de contatos. Aí, com base nessa lista de contatos, eu vou botar meu time de vendas para ligar para todo mundo para agendar visitas. Ok, agendou, conseguiu, cara, uma conversão muito boa em número de visitas. Agora, eles vão lá fazer as reuniões com esses clientes, certo? De todas essas visitas que eles forem fazer, nem todas você vai conseguir atender, tá? Começa por aqui. Então, só vai falar assim, não, essa daqui o cara quer uma coisa que eu não consigo fazer. Então, ele não é uma oportunidade. Ou essa daqui é um ponto que, eu não tenho essa tecnologia, então não vou conseguir fazer. Não é uma oportunidade. Mas olha só, essas aqui eu consegui transformar numa oportunidade porque eu consigo atender. Ok. Então, você identificou já todas as necessidades do cliente, você identificou o que ele precisa e você ficou de mandar uma proposta para esse cliente, tá? E aí eu não sei como você vai fazer a segunda etapa, mas pode ser que você marque uma outra reunião com ele para apresentar a proposta e a solução, né, de cursos online, ou pode ser que você simplesmente mande por e-mail, né? Eu imagino que para uma venda B2B faria muito sentido você ir lá e fazer uma apresentação de proposta. Então, nesse caso, você iria lá e falar assim, bom, fui lá e apresentei a proposta. Apresentou a proposta presencialmente ou via Skype, o que seja? Sim. Então, entra aqui na etapa de propostas, tá? Fui lá, apresentei a proposta, apresentei a solução ideal para o cliente e agora vamos entrar em negociação, tá? Então, proposta poderia ser encarado também como uma etapa de negociação, tá? Aí depende de como você quiser trabalhar. Bom, gente, tem um ponto aqui, tá? Todas as perguntas vão ser respondidas por e-mail, tá? Eu queria salientar isso. Eu tô gostando bastante, assim, da participação de todo mundo.
Eu sei que tem algumas coisas que parecem um pouco mais genéricas, né, mas é porque, de fato, a gente precisa entender bem o negócio para poder direcionar as respostas, tá? Mas fiquem tranquilos que, independente disso, todas as respostas, todas as perguntas vão ser respondidas por e-mail. O nosso tempo está acabando e eu queria agradecer de verdade a participação de todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de promover novos bate-papos sobre isso, de repente sobre outros temas relacionados a vendas. E se vocês tiverem sugestão também, fique à vontade para deixar aqui, que eu trago como pauta de discussão, para a gente continuar falando aí em outros webinars, tá bom? Obrigado de novo pela participação de todo mundo, e foi um prazer e estou à disposição aqui de todos. Até mais. Tchau, tchau.